Na semana passada eu falei assim, desde que não estejam querendo mudar o consenso do Bitcoin, toda essa discussão entre NOTs e Bitcoin Core é bobeira. Que não muda nada, É uma discussão política, é uma discussão sobre controle, é uma discussão de rede social, não muda absolutamente nada. E eu não tenho problema nenhum com isso, acho acho importante a diversidade de clientes no ambiente do Bitcoin, sempre falei isso e continuo achando. Desde que isso não influencie no consenso do Bitcoin. Falei isso semana passada ainda. Aí, na sexta-feira, no fim do dia, o senhor Luke Jr. simplesmente manda lá uma proposta no mailing dos devs, propondo um suposto soft fork. E aí, mano? E o Devolk falou, desde que o Luke não fique maluco de vez. Aparentemente aconteceu, né? Aparentemente o Luke foi de arrasta, velho. Aí ele mandou uma proposta de um hard fork, um hard fork travestido de soft fork com viés moral, em vez de ser um assunto absolutamente técnico no Bitcoin, é uma parada. E ele bota moral no meio. Mano do céu, velho. É uma coisa de louco. É perigosíssimo. É o caos no Bitcoin. É um fork em definitivo. É um soft fork que ele diz assim, que é um soft fork. Mas que se todo mundo não adotar, ele não funciona nos anteriores. Pessoas podem perder as moedas e a rede do Bitcoin splita. Pô, mano, isso é tudo que não é um soft fork. Isso é tudo que não é um soft fork, né? Vamos falar disso agora. Mano, o Luke ficou maluco, velho. O Luke ficou maluco de vez, velho, né? O Júlio falou, se o bloco não se importa, como que pode ser moral? É aí que tá, né, a questão. Então, vamos lá. Bom, aqui tem a BitMEX também falou sobre isso, mas vamos olhar a treta. Vamos lá olhar o conteúdo em si do fork, tá? Que é onde o bicho tá pegando. Então, vamos lá. Bom dia, Mike, bom dia. Vamos lá, então. Peraí, deixa eu pôr na tela. Então vamos lá, essa é a proposta da suposta BIP 444, ainda não tem número, tá? A BIP ainda não tem número, mas estão dizendo que seria a BIP 444, essa BIP da treta. É uma BIP que propõe o seguinte, temporariamente, alteraria-se o limite de tamanho dos campos que recebem qualquer tipo de coisa, seja endereços, dados, no Bitcoin, temporariamente, em nível de consenso. Tá? Então ele fala para diminuir os locais onde você pode escrever dados aleatórios, que são os script pub keys e o open return, tá? Aí tem um if vagabundes lá, dizendo, se for antes dessa... Mano, é uma coisa horrível, né? Ele muda o tamanho do payload que traz os dados, né? Outro lugar que traz dados para 256 bytes. E eles dizem que não precisa mais que isso, né? Vamos lá, vai mudar os tamanhos dos tap scripts e as tap leafs no Taproot para bloquear ordinals, tá? Vamos lá, que mais aqui? Bom, coisas aqui, né, nos TapScripts e Taproot. Vai mudar a estrutura do Taproot também, beleza? Ele não mexe na Segwit, e não mexe em outras áreas, por exemplo, limitar a quantidade de wallets que estão sendo utilizadas. Chance de espaçar, remota. Ele vai empurrar isso no NOTs. Quem tem NOTs aí se preparem. Então, aí ele vem como motivação. Não passa no core, né? Passa no core. No dele, no dele, quem determina o que acontece lá no NOTs é ele? Eu acho que existe uma possibilidade de quem usa NOTs acabar tendo isso aí. Impressão minha, tá? Mas no core e nos outros não vai passar porque não tem nem pé nem cabeça. Bom, o racional dele é que diz que o Bitcoin abriu um precedente legal
abrir um precedente legal, né? Que vão colocar conteúdos ilegais, e aí define legal, né? Define legal. Eles explicam aqui que quer parar os spammers, mas ele sabe que é impossível de parar o spam. Então ele já coloca aqui no racional dele que é impossível parar o spam, que não tem como, tá? Ele diz que o Bitcoin é dinheiro. Concordo, Bitcoin é dinheiro, mas a gente vai entrar numa discussão sobre o que são os pagamentos feitos com Bitcoin, né? Se o Bitcoin está sendo utilizado como meio de pagamento, inclusive para os ordinals, inclusive para os op returns e para o que o pessoal está colocando lá, né? Então, os caras estão dizendo que eles querem fechar esse gap, onde o Bitcoin está sendo abusado pelo período de 1 ano, e que esse fork ele se auto-expira, né? Aí veja só. Mas por exemplo, e BitVM, que tá fazendo uso do Op Return e precisa do Bitcoin funcionando do jeito que tá, para poder continuar desenvolvendo, ele falou, segue o desenvolvimento em testnet, e daqui 1 ano, quando desbloquear, aí ele continua fazendo o que ele tá fazendo, traz pra mainnet, tá? Cara, ele simplesmente para projetos como o BitVM, que já está rodando na mainnet, né? Ele não previu os impactos disso na Lightning. A Lightning, que precisa ter praticamente, pelo menos, tempo real no consenso entre os pares, por exemplo, num fechamento de canal para evitar expiração e tomar force close, ele não leva isso em consideração. Então você pode ter ataques na Lightning Network. Fork temporário, isso já existiu antes, então nunca existiu, tá? Nunca existiu um caso de fork, soft fork, qualquer coisa temporária. Não teve, tá? Então ele pede aqui um temporário. Ele diz, e quem não aderir? Bom, quem não aderir, pode ser que a rede split. Você já viu soft fork onde a rede splita? Não é? Não, isso quebraria tudo. Ele já quebra um monte de sistemas. Poderia quebrar até a Lightning Network, que é o principal sistema de pagamento em tempo real que a gente tem. E ainda os caras metem um soft fork que, se não tiver adesão, splita a rede. É foda, cara. É foda, né? Aí você, o limite no Taproot não tá muito restritivo? Possivelmente. Possivelmente, né? Eles estão diminuindo de um número gigantesco de scripts que poderia ter para 128 scripts. É cavalar, né? É cavalar. Aí os caras falam da ativação, né? Ele fala assim, por causa da imprevisibilidade, da natureza imprevisível da crise que esta BIP endereça, a gente deve mover o limite de dados on-chain o mais rápido possível, da maneira mais ordeira, né? Para que já comece a reagir imediatamente. Cara, é uma coisa de maluco. Ela pode causar uma chain split? Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nessa frase aqui. Geralmente, soft forks não causam chain splits. De qualquer maneira, desde que a gente está rejeitando os blocos que já até tenham sido minerados, né? Esse soft fork pode, inclusive, causar um chain split. De fato, essa é uma parte importante dessa proposta. Deixar conteúdo ilegal fora da rede do Bitcoin. Por quê? Porque ela age de maneira retroativa. Então, é um soft fork que ele mesmo diz que, dada a natureza, pode vir a trazer um chain split. Olha, vou te contar, mano. Eu vou te contar, Luke Dash Jr. aqui, hein? Olha que maravilha. Um soft fork que quebra a chain principal do Bitcoin, né? Não é um absurdo? Ó, para ativar isso, o soft fork precisa ser ativado retroativamente, invalidando o bloco onde tem o conteúdo que eles considerem ilegais e todos os blocos descendentes disso. Cara, mano, é bizarro, velho. É bizarro. Nossa, tá na proposta. Que loucura, que viagem, tá na proposta. Viagem, isso é tipo inconcebível. Inconcebível. É lógico que tem quem apoie. Opa, não tem terraplanista? Não tem esse tipo de gente? Mano, tem, cara. Tem quem apoie, velho. É óbvio que tem quem apoie, né?
Nossa. Não, sabe o que é o DMHV? Esse documento aqui não foi escrito pelo Luke, tá? Eu acho que ele vai usar isso como desculpa, até. Porque o Luke, ele propôs na lista do Bitcoin, de devs. Foi um seguidor do Luke que fez a proposta, tá? Foi um seguidor do Luke que fez a proposta. Antônio Paes falou, imagina eu começar a carimbar as notas de dólar com anúncios de produtos. No mundo fiat é fácil adivinhar a condenação do Banco Central. É o que ele tá querendo fazer. Imagina, cara, um tipo de ataque que pode acontecer. Olha só que loucura. Ele tá falando aqui que esse processo, ele tem que agir retroativamente sobre os blocos, certo? Imagina se eu tomar um intencionado, eu vou lá, faço um pagamento alto, na sequência, eu vou lá e posto um conteúdo considerado ilegal para a rede do Bitcoin e a rede simplesmente abandona aquilo e os fundos voltam para minha wallet. Você acha que esse ataque não vai se tornar super comum? Não é? Eu faço um pagamento alto, na sequência posto no bloco, no mesmo bloco ou num bloco próximo, né? Posto o conteúdo, ou o conteúdo antes e faço o pagamento. Com isso minerado, eu recebo o produto e o pagamento volta para minha conta depois, porque o bloco vai ser desfeito. Tá? Esse é um dos casos do que pode acontecer. Fora o fato de quebrar a rede toda, ter o potencial de quebrar a Lightning, fazer com que o desenvolvimento da BitVM e outros projetos sejam atrasados, né? De desenvolvimento que estão acontecendo. Ele ainda corre o risco de trazer novos formatos de golpe para a rede, porque você acha que o cara que quer dar golpe não vai dar golpe? Né? Você acha que não? É lógico que vai dar golpe. Aí, ele usa como exemplo, para acionar isso rapidamente, ele dá como exemplo 2 casos para acionar rapidamente. Ele dá o caso de 2010, onde um bug permitiu a criação de 184 bilhões de bitcoins, e aí teve um acordo, teve uma coordenação na lista de e-mails, no RC, desculpa, coordenaram, voltaram o bloco e corrigiram. Foi uma falha técnica. Em 2013, também teve uma falha, né? Também teve uma falha. E por conta dessa falha, houve uma coordenação e houve um fork, né? Houve uma solução rápida implementada rapidamente. Foram falhas técnicas, porque o Bitcoin estaria morto se não tivesse corrigido a falha. Não dá para colocar isso aqui como ele tá pedindo e usar isso como justificativa. Falar para essa BIP, esse fork, passar na frente de tudo usando falhas técnicas como precedente. O Bitcoin não morreu. O Bitcoin não tá em vias de morrer. O Bitcoin não tá parado. O Bitcoin não tá quebrado. Não tem nada de errado acontecendo com o Bitcoin. Nada, nada. Mas o maluco quer usar como argumento falhas técnicas seríssimas que, se não tivessem sido corrigidas rapidamente, implementadas rapidamente, o Bitcoin teria morrido. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo sem tamanho, tá? Absurdo sem tamanho. Então, cara, ele coloca isso aqui como uma solução, né? Ele coloca como uma solução. A BIP é longa. Eu li a BIP inteira aqui. Ela é longa. É difícil eu acho que, se você pensar racionalmente, é difícil de você olhar para isso e falar, cara, tem lógica. Não tem lógica, né? Aí ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala. Ele colocou várias vezes o termo riscos legais e riscos morais. Tá? Ele fala aqui, ó, isso o fato, né, de rodar do jeito que tá, diretamente ameaça a habilidade das pessoas comuns de rodarem um nó sem que ele resulte num risco legal ou num risco moral. Um risco moral. Onde que a gente está discutindo o risco moral do Bitcoin? O Bitcoin agora ele passa a ter moral. A gente começa a definir que o Bitcoin tem uma moral por trás. É a moral de quem? Porque hoje é a moral do Luke. Por que não fazer uma alteração no Bitcoin para aderir aos meus valores morais? Ou os valores morais do Jui? Ou os valores morais do DMHV? Ou do Nikitas? Vixi. Aí lascou. Para né? de ser doida! Porque isso aqui, cara, quando você começa a colocar o Bitcoin vai seguir valores morais, não faz sentido, não é? Bano Nikitas.
Pois é, cara. Porque se o Luke tem o direito de determinar quais são os valores morais do Bitcoin, por que a gente não tem? E não é só uma vez aqui, ó. Ele fala de riscos, responsabilidade moral, responsabilidade legal, tem um impedimento moral e legal para rejeitar esse soft fork, que os mineradores teriam um impedimento moral e um impedimento legal para rejeitar esse soft fork, que a gente já viu não é um soft fork, é um hard fork. E ele coloca isso várias vezes. São 9 vezes que a palavra moral aparece em uma BIP. Isso, só pelo fato de levar o Bitcoin para uma discussão de valores morais de um grupo de pessoas, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, isso aqui já não deveria nem ser levado em conta, saca? Que ele coloca aqui, ó, fala que mesmo no Tor, é geralmente hostil a conteúdo imoral. O que é conteúdo imoral? Vou comparar minha moral com a moral de um terraplanista? Cara, meus valores morais são diferentes. São muito diferentes. Por que os valores morais de um grupo contam burro, e valores morais de outro grupo não contam? Como você é burro? Não pode. O Bitcoin não é espaço para discussão de valores morais. É uma quantidade de absurdos que o Luke tá colocando aqui, que não faz sentido, isso de forma alguma, né? Aí o pessoal foi conversaram com advogados e tal. A maior parte dos advogados fala, cara, não é um local onde o pessoal armazena a informação, que a informação tá disponível, que você olha e vê a informação lá assim. Não é. Você precisa de um software, você precisa de um aplicativo para conseguir extrair a informação, registrar a informação adequadamente, retirar a informação adequadamente. Se quebrar a ordem da informação, a informação quebra. Tem um monte de requisitos para que essa informação consiga ser armazenada e recuperada do blockchain do Bitcoin. Mas é o que eu tô falando. Isso aqui, muito provavelmente sim, será rechaçado e não entrará no core, mas eu vejo um caminho onde isso vai ser implementado no Notes. E se preparem, porque você vai lá ter voz ativa lá no Notes. Vai lá você ter voz ativa no Notes. Maluco, a coisa tá feia. Então, foi esse Daton On que fez a proposta, tá? Ele fez a proposta da BIP, ele propôs a BIP baseada, faz 4 dias que isso foi posto, baseada na proposta do Luke, lá na lista do Bitcoin, tá? A proposta do Luke foi essa aqui, ó. Já deu mó treta isso aqui. Então, o Luke, ele propõe isso aqui, ele fala, fazer um soft fork depois de um bloco X, né? E bloquear tudo, e travar tudo, né? E diminuir os tamanhos de todo lugar onde coloca dados no bloco, limitar completamente o tamanho de tudo, né? Então ele fez essa proposta, tá aqui o e-mail do Luke, para quem quiser, e-mail do Luke na tela, para quem quiser recuperar o e-mail original do Luke. Quem quiser recuperar a discussão lá no Bitcoin Dev, tá? Tá aqui a discussão do Bitcoin Dev. Tem gente que adorou a ideia. Obviamente teve gente que falou, cara, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Aí tem a discussão aqui na lista do Google Groups também, tá? Então, começa aqui a discussão, vou deixar o QR Code também. Então, quem quiser pegar a discussão que aconteceu na lista do Bitcoin Devs, está lá. Na lista de devs, que ela foi movida lá, né? Ela foi movida para o Google Groups. No Google Groups é onde está acontecendo a maior parte das discussões, provavelmente as mais calorosas. Aqui tem Jameson Loop, tem Peter Todd, os caras estão lá discutindo, inclusive o cara é muito louco, né? O cara, ele começa assim, falando, essa discussão já tá rolando faz umas 3 semanas sem objeção. Então eu vou criar, e tem a pontuação do Jameson Loop, do Peter Todd, do Greg Maxwell e tal, todos eles contra, aí ele fala, então, basicamente, obrigado pelo feedback, tô trabalhando no draft da BIP. Foda-se.
né? Dane-se, né? Não teve objeção nenhuma. Aí vem pelo menos os 3 aqui e colocam suas objeções, ele vai, então tô fazendo a BIP. Caraca, mano, é uma porra, cara. Os caras simplesmente eles estão dando foda-se. Dane-se, né? Dane-se. Que se lasque. Pô, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. Aí, o que aconteceu? Né? Aí, o que aconteceu? O Peter Todd, ele pegou e falou assim, bom, já que tá rolando toda essa treta, eu vou trazer um ponto pra treta. O Peter Todd, ele pegou todos os requisitos da BIP proposta, e fez uma transação absolutamente em conformidade com a BIP feita, tá? Ela totalmente em conformidade. E aí, essa transação dele tá aqui. Trago para vocês a transação. Então, esta transação, feita ontem... Ele tá colocando 2 dias atrás? Não, pô, foi um dia atrás, dia 27. Essa transação, feita ontem... ela está absolutamente em conformidade com a proposta do Luke, tá? O que ele fez nessa transação? Ele pegou a BIP 444, ou sem número ainda, e colocou inteira na transação, seguindo as regras. Então, essa transação, ela não seria bloqueada pela proposta da BIP 444. Não seria bloqueada. O que ele fez? Ele fez uma transação com um monte de inputs aqui, gastou aproximadamente uns $100 de FII, tá? Gastou uns $100 de FII. Fez a transação toda. Olha a transação como é grande. Olha o conteúdo da transação. Olha isso. Olha isso. Isso aqui não é com bloqueio. Não usou Upper Return. Não usou TapScript. Não usou Taproot. Não usou Segwit, não usou nada, usou o Bitcoin puro, o Bitcoin antigo, o Bitcoin tradicional. Ele não usou nada do que os ordinals usam, não usou Upper Return, não usou Segwit, não usou nada disso. Aí ele gerou essa transação gigante. E aí eu peguei isso aqui, né, o X, e fui lá no Rapid Tables para converter esse X para para ASCII. Aí eu converti aqui, olha só o que o safado fez. Ele colocou a BIP inteira. Olha só, a BIP começa aqui em cima, né, ó, com Layer Consenso, Soft Fork, Reduce Data Temporary Soft Fork. Aí ele começa aqui, ó, Reduce Data Temporary Soft Fork. E ele simplesmente, para provar que a BIP não tem condições de travar a possibilidade de se colocar dados arbitrários no blockchain do Bitcoin, ele simplesmente fez uma transação que tá absolutamente ok, junto às regras de consenso do Bitcoin. Não usou Segwit, não usou Upper Return, não usou Taproot, não usou Ordinals, não criptografou, não fez nenhuma jogadinha, usou um método tradicional de colocar coisas no Bitcoin. E fez aí, publicou tudo isso aqui, diretamente no Bitcoin. E aquilo não trava, porque não tem como travar. Então a questão é, adianta fazer uma colcha de retalhos que pode quebrar o Bitcoin inteira para uma coisa que não resolve o problema? Não resolve, não tem como. Tá aí. Então, essa é a prova. Coloco para vocês a transação aqui. Quem quiser fazer sua checagem, transação está aí. Transação legítima no Bitcoin. Pagou todos os FIIs diretamente para o minerador. Tá? Está registrado no Bitcoin um conjunto de dados absolutamente arbitrários, no caso a BIP, e pode checar, tá? Tá no nó de todo mundo, inclusive de quem roda notes. Tá no nó de todo mundo, velho. Tá no nó de todo mundo. Pode checar, tá no seu nó, nesse momento. Então não resolve, velho. Não é por aí. Não é por aí, tá? Não é por aí. Então, são inúmeros problemas que ela causa, problemas seríssimos para a rede do Bitcoin. Potencial de quebrar a rede, parar o desenvolvimento, quebrar um monte de coisa que tá funcionando no Bitcoin, inclusive a Lightning Network. Inclusive a Lightning Network traz a possibilidade de roubo de fundos, traz a possibilidade de uma porrada de coisa ruim. Nossa, coordenação na mempool. Meu Deus do céu, um monte de transações na mempool podem ser perdidas. Mas se muitas pessoas começarem a fazer isso ao mesmo tempo, não pode travar? Não, João. Não tem como, tá? Não tem como.
E tudo para trazer valores morais para o Bitcoin. E não resolve. Então, assim, eu acho que existe uma possibilidade disso ser feito no NOTS. Não duvido. Acho real mesmo a possibilidade dele implementar isso no NOTS para provar um lado, para causar. Quem roda NOTS aí, se prepare. Mas, cara, isso aqui isso é loucura, velho. E eu falei, cara, que ele é... Mas pode deixar a rede lenta? Também não deixa a rede lenta, João. Também não deixa a rede lenta, tá? Mas eu acho que ele vai meter essa no NOTS, velho. Eu acho muito provável. Aí... O cara ficou maluco. Cara, faz tempo que eu falo, velho. Não é de hoje. Não é de hoje, mano. Pra minha infelicidade, como eu perdi toda a confiança na humanidade e eu acho que eu tô há tempo demais nesse ecossistema, eu estudei demais o ecossistema. Assim, tem coisa que, cara, porra, velho. Ah, meu amigo. É bizarro. O Antônio Paes falou, João, claro que pode qualquer pessoa fazer isso, mas a questão aqui é, estarão essas pessoas dispostas a pagar um conteúdo que não vai ter atenção de ninguém? Porque para ser retirado esse conteúdo, ele precisa para ser lido esse conteúdo, recuperado, ele vai precisar de um software à parte. E o cara vai ter que pagar, e é caro. Para subir esse testículo da BIP, que é um texto em modo texto, tá? Isso aqui não é nada. Quando a gente fala em número de bytes, não é nada. Foram $100, saca? $100. O DMH falou, até os core devs concordam que spam é ruim, mas todos sabem que é impossível censurar spam sem causar problema na rede. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. E aí você vai definir um time que vai definir o que é o que não é spam? Aí teve uma discussão entre... Tava o Peter Todd aqui. Cara, eu não sou fã do Peter Todd, tá? Eu tenho muitas questões em relação ao Peter Todd, que, pelo amor de Deus, ele tem uns pensamentos aí que... Mas vamos falar tecnicamente. Ele tava numa discussão com o... Caraca, mano, eu esqueci. Aquele cara que usa o chapéu de cowboy lá, Aquele cara que eu... Jimmy Song. Não é Peter Nescau, é Jimmy Song. Ele tava numa discussão com o Jimmy Song, eu esqueci, eu palestrei num painel junto com o Jimmy Song já, pô. E aí, ele falou assim, defina spam. E aí o Jimmy Song falou, cara, mas eu expliquei agora, spam é tudo que não é transação financeira. Então, isso aí está gravado, tá? Tem um vídeo, tá gravado. Então, agora foi, então me define. Ele falou, tudo que não é transação financeira. Aí eu deixo um questionamento para você. Se eu estou disposto a pagar para o minerador para ele executar um serviço para mim. Porque quando a gente tá falando pagamento financeiro, eu tô pagando o DMHV por um serviço, o DMHV tá me pagando por um serviço, tá fazendo um donate, tô pagando o Antônio Paes por um serviço, de repente fazer uma revisão de e-book, sei lá, tô dando um exemplo, né? E aí tô pagando pelo serviço. É ou não é um serviço efetuado pelo minerador receber um pagamento para executar um serviço? Se eu peço para o minerador, coloque isso no bloco, eu estou pagando diretamente para você, isso é uma transação financeira ou não é uma transação financeira? Deixa o questionamento. Aqui. Saca? Quando o cara vem falar, defina a transação financeira. Pô, toda vez que há um pagamento por troca de alguma coisa, um pagamento voluntário em troca de alguma coisa. Só que, e aí, o que é spam? É muito subjetivo, a gente já teve essa discussão em lives anteriores aqui. É muito subjetivo, pode ser que o que eu considere spam não é spam pro Jui. E de repente não é spam pro Nikitas. Saca? Nessa onda, ela pode entrar numa onda de radicalismo, como a que tá entrando o Luke, que ele fala de diminuir, de repente, o Apple Return para 34 bytes também. Ele falou, não, vamos deixar 83 para não quebrar as coisas que estão... Não é tão simples assim, vai quebrar várias outras coisas. Você consegue imaginar um mundo onde o BitBingo seja spam? Dentro da categorização de spam que o Luke tá fazendo, o BitBingo é spam. Spam. Saca? É spam. BitBingo é spam. É óbvio que eu não tô abusando da possibilidade de armazenar informações arbitrárias no Bitcoin. Tem gente que abusa. Agora, o que é spam?
É essa história. O pessoal dos Ordinals, eles acham que não é spam. O pessoal, os mineradores, eles acreditam que nem os Ordinals sejam spam. Eles estão recebendo uma puta de uma grana. Os mineradores diretamente recebem uma baita de uma grana na mineração. Pra eles, Ordinals não é spam. Os caras receberam mais de 7 mil bitcoins em FII por conta dos Ordinals. Você acha que os caras estão achando ruim? Então nada. Os mineradores eles adoram os Ordinals. Saca? Então, depende. É spam, depende de quem você pergunta. Mas tudo bem, estamos falando de spam. E aí você coloca, além disso, você coloca valores morais no Bitcoin. Já é difícil definir o que é o que não é spam no Bitcoin. Aí você vai definir que os seus valores morais, o Bitcoin atende os seus valores morais. Se atende os seus, tem que atender os meus. Tem que atender os do César. Tem que atender os do Mike. Tem que atender os de todos. Tem que atender do Fabrício. Não é? Então, o Luke, ele degringolou, velho. Aqui é a parada... Aqui não foi só o Luke, né? Quem fez a BIP não foi o Luke. É aí que tá. O Luke colocou isso na lista. Falou, o que vocês acham? E aí chegou o maluco e fez a BIP. E agora aguenta. Pô, cara, agora aguenta. Então, aquilo que eu havia falado, que a discussão entre NOTs e Bitcoin não era um problema, desde que não afetasse o consenso do Bitcoin, agora temos, de fato, algo que vai afetar o consenso do Bitcoin. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo para a rede, para Lightning, para os usuários, para quem está transacionando, para todo mundo. Acharam até o wallet que vai ter os fundos travados por 1 ano. Já acharam o wallet que vai ter os fundos travados por 1 ano. Já publicaram. Olha, cara, o cara da Mempool lá, eu esqueci o cara do Mempool Space. Esqueci o nome dele. Ele foi lá, pesquisou wallets que ficariam travadas com essas regras que foram colocadas. O cara já achou, falou, essa wallet aqui ficará travada sem possibilidade de movimentar os fundos. Meu Deus do céu, que fork é esse que vai bloquear as wallets dos usuários? Quando que isso aconteceu? O que são esses valores morais? Que raios de valores morais são esses, né? Então, tá aqui. Agora temos uma discussão real, preocupante sobre o Bitcoin. Eu acredito que, para mim é muito óbvio que isso não vai passar no core de jeito nenhum e nos outros. Agora, no NOTS eu não sei, né? O NOTS é dele. O NOTS é dele, faz o que ele quiser. Já tem a parada que o NOTS para a cada 2 anos, né? O NOTS já deixa de funcionar a cada 2 anos. 2 aninhos o NOTS já era. Tem que atualizar. A 8, voltei. Qual o assunto? Caraca, 8. Agora eu terminei o assunto. Você tá de brincadeira, né, mano? Você tá de brincadeira com nós.